A Bolsa de Valores despenca e pode ter mais bomba aí à frente, pode ter mais quedas nessa semana, nós vamos falar sobre isso. E a BB Seguridade vai bem e se salva, né? Ela foi muito bem no resultado mensal aí, conseguiu ficar aí verdinha. E eu vou falar das compras que eu fiz no exterior e vou mostrar aqui a mensagem do Warren Buffett mostrando a mágica que o longo prazo faz. É fantástica. Então, conforme o vídeo que eu gravei domingo, né, a Bolsa de Valores teria semana muito volátil e foi o que aconteceu. Segunda-feira subiu pelo relatório Focus, nesta terça cai por conta dos dados da inflação nos Estados Unidos. Poderia ter subido se os dados fossem bons, mas foi ruim, então a queda foi forte, 2,4% aí praticamente. Temos ações para tudo quanto é lado caindo, exceção exatamente da BB Seguridade, ficou quase aí no 0,0, e a MRVE. O resto tudo caindo, algumas aí caindo bastante, outras nem tanto assim. Um dia bastante difícil aí para a Bolsa Brasileira em termos de queda, né? Quando a gente olha para o exterior, o SP500 foi pior ainda, 4,3%. É raro a gente ver uma queda tão forte assim no SP500, enquanto aqui, olhando os ativos, né, também uma vermelhidão total, né? São 500 ações e quase nenhuma escapou de quedas fortes. A gente vê aqui o Meta caindo quase 10%, o Nvidia, né, ações gigantescas caindo pesadamente aqui. Até a Apple nos capa caindo quase 6%, a Microsoft também, né? Então, em resumo, o Ibovespa cai 2,30%, seguindo o exterior, e o Dow Jones, que é um outro indicador aí das ações dos Estados Unidos, cai aí pior desde junho de 2020, né? E o dólar avança a 1,77, então isso aqui acaba compensando quem tem ações no exterior, né? E a gente vê então o grande catalisador dessas quedas foi o relatório de índice de preços, como nós vimos, e o pior de tudo foi, não foi só a inflação vindo acima do esperado, e sim itens específicos, né, que subiram aí mais do que o esperado. Então, assim, quem esperava aí 50 pontos de taxa de juros já era, né? Vai ser 75 mesmo lá no dia 21 de setembro, então deve vir a reunião e deve aumentar 75, e provavelmente vai começar a pintar casas aí falando que vai ser 1% aí. Temos mais dados que podem nos levar a acreditar nessa precificação, né? Então, a gente vê que o principal aqui assustador aqui foi o núcleo do CPI, né, que exclui os alimentos e energia, que são os itens mais voláteis, né, de inflação. Principalmente a energia nesse momento está bem insana, né? Então, tirando isso aqui, o aumento foi de 0,6 no mensal, 6,3 no anual. Era esperado 0,3 no mensal e 6,1 na base anual. Anualiza o aumento mensal para você ver como é muito relevante, né? 0,6, se manter esse ritmo, seria um aumento então de 7,2, né? Muita coisa. Já no 0,3 é 3,6, bem menos, né? Então, você vê como foi significativa aqui essa diferença, né? Preocupante ainda a inflação nos Estados Unidos. Enquanto aqui os dados, né, de preços e serviços, de preços ao consumidor. Então, o dado de preços do serviço ao consumidor era bastante esperado pelos investidores, uma vez que ele vai trazendo números muito diferentes do informado, muda, né, a relação aí dos analistas em relação à taxa de juros e começa a precificar um aumento muito grande, conforme eu disse, né, esperado em um intervalo de 3 a 3,5, mantendo os juros nesse patamar por um período estendido, né? Completando aqui a nossa agenda, nós temos então segunda, que passou o relatório Focus, foi positivo para o Brasil. Nós temos aqui inflação nos Estados Unidos foi ruim, principalmente no núcleo, que é o que mais assustou. A quarta nós temos mais índice de inflação PPI, deve vir em linha com CPI, né? Mas, então não vamos ter grandes surpresas aqui, mas de repente pode trazer um alíviozinho, né? Vamos ver como é que sai. Nós temos serviços aqui no Brasil, dados de serviço PMS, na quarta isso tudo, e na quinta nós temos outros pontos importantes, que é a indústria e o varejo dos Estados Unidos, é esperado 0,2 na indústria e 0 aqui no varejo. E agora a gente fica numa encruzilhada, né? Porque se aumenta demais, vai ter aquela narrativa de que tem que parar a economia, senão a inflação vai para a lua, é infinito. E aí eles vão lá e vão aumentar mais a taxa de juros, então as bolsas vão cair. Se vier muito baixa, porque vai ser recessão, é ruim, não sei o quê, também vai cair, então tem que vir próximo do que eles estão esperando, né? Eu, para ser sincero, prefiro números altos, mesmo que ainda ameace a inflação um pouco, né? E esperar que a taxa de juros contenha isso, do que ver números baixos, porque aí significa que a gente não está conseguindo controlar a inflação e ainda assim temos que aumentar a taxa de juros porque a inflação está alta, aí seria ruim. Então eu prefiro dados que sejam acima então e não abaixo, né?
Então nós temos aqui na quinta-feira indústria e varejo também na China. Aqui a gente quer lua, né? Porque é esperado 4% e tá medo aí de desaceleração na China e lá a inflação está controlada. Então a gente quer números altos. Comércio aqui no Brasil também na quinta-feira. Então quinta-feira passa a ser o novo dia D, a terça era o dia D antes, né? Então nós temos aqui na semana também dados de inflação na zona do euro, é muito importante. A inflação também está pegando pesado lá. Temos que ficar atento à questão do gás, né? A questão energética na Europa. Isso também pode trazer notícias pontuais em qualquer um dos dias. E temos também a questão da China, na questão do lockdown, né? Como é que está isso aí? Pode também trazer grandes novidades aí, trazendo mais volatilidade bônus, né? Então já não bastasse toda essa agenda conturbadíssima, nós ainda temos esses pequenos pontos que podem atrapalhar bastante. Dando uma olhada então na ervilha aqui do molho de tomate, nós temos a BB Seguridade, que teve sim um bom resultado mensal. A gente vê aqui a parte de vida indo acima, né, das contribuições mensais dos anos anteriores. O rural continua, o rural está indo muito bem na BB Seguridade, né, voando isso aqui, né, e a sinistralidade está sob controle, deu uma altinha, né, nós vimos no trimestre anterior, mas ainda assim controladíssimo, deve melhorar isso aí, deve vir positivo, melhor ainda, né? O habitacional está indo bem também, acima dos anos anteriores, o residencial deu uma quedinha, algo pontual, tudo bem, nos outros meses estava tudo acima, e o prestamista também está em linha, né? Está um pouquinho abaixo de 2020, mas a linha está acima de 2021. Então foi bom aqui. E nós damos uma olhada aqui então no desempenho operacional aqui da Previdência agora. E a Previdência foi muito bom, né? Muito bom mesmo. Surpreendeu, isso aqui foi excelente, né? Então ela estava indo bem, na verdade, mas esses últimos meses aqui estava dando uma reduzida e agora deu essa turbinada aqui. E eles falam que é consequência do aumento das contribuições esporádicas, tanto em quantidade quanto em ticket médio. Então, surpreendeu positivamente isso aqui. Foi a grande surpresa do mensal. E a arrecadação média diária de capitalização, eu nunca fico surpreso que ele dá umas estouradas para cima, e desce, é sempre assim em todas as empresas. Então, tá bom, né? Abaixou, mas está ainda acima dos meses anteriores, tranquilíssimo aqui. Então, grande destaque para a Previdência. O rural, que já a gente nem fica mais surpreso, né? Que tá voando para caramba, e a Previdência foi super positiva aqui. Então, lembrando, né, que a BB Seguridade acaba sendo um pouco anticíclica, né? Então, o operacional vai mal, o resultado financeiro vai bem, porque o ambiente econômico está ruim, né? Enquanto o ambiente econômico vai bom, o operacional costuma ir bem e o resultado financeiro vai mal. O que acontece nesse momento é que o operacional está indo bem e o resultado financeiro também está indo bem, né? Um momento atípico que faz a empresa ir muito bem, né? E caso o cenário continue ruim, o que vai acontecer? Provavelmente o operacional vai começar a dar uma pioradinha e o financeiro vai continuar bom, né? Continuar forte, talvez até aumentar um pouco. Então, quando a gente vê as cotações da BB Seguridade, sem grandes surpresas, né? Cotação segue lucro e previsão de lucro. Então, a GPM aí ajudou, depois a operação ajudou, depois o resultado financeiro ajudou, tudo ajudando, a cotação simplesmente dispara, né? E aí é hora que talvez não seja a hora de estar comprando ela, mas também não é hora de vender, né? Então, eu estou vendendo meu dividendo sintético arriscado ali bem em cima do preço, porque eu já estou em vias de comprar a Banco do Brasil, de uma troca aí, Caixa de Seguridade, vou analisar o que eu vou fazer, então estou arriscando aí jogar no preço, mas também não estou com pressa de vender, caso não passe esse preço das minhas causas, né? Lembrando que eu não estou recomendando nem compra nem venda, estou falando aqui na minha opinião. Então comprei aqui alguns ETFs no exterior, vou comentar um pouco deles e depois mostrar a fala do Warren Buffett, que é surpreendente, tá? Então a gente vê aqui eu comprando $90 do XSVM, já vou comentar, o SCHD comprei $109 e o SOXQ $102. Então foi um pouquinho mais aí de $300, né, em compras aí no exterior. E nos próximos dias eu estou de olho no SP500, que eu acabei não comprando hoje, e também, como sempre, né, na Berkshire, tá? Então, acabei não pondo aqui, mas a Berkshire também está super aí no meu radar. Eventualmente pode aparecer outra, mas essas são as que eu mais estou aí de olho total. E agora eu vou mostrar o segredo aqui do SCHD. É o quê? É um ETF de ações de dividendos que normalmente costumam crescer, dividendos altos, dividendos por exterior pelo menos, a gente vê esse crescimento fortíssimo, né? Isso aqui é um crescimento fantástico, né? Ano após ano, sem exceção nenhuma. 2022 também deve superar, e você fazendo a progressão aqui de quanto cresceu, ela cresceu
3,21 vezes, né, de 2013 a 2021, que são 8 anos. Então você imagina, hoje ela está com um yield de 3,27. Não é um yield fantástico, né, de outro mundo. Só que você pega esperando aqui 8 anos, ele vai multiplicar por 3,21, seríamos 10,5 de dividend yield. Mais 8 anos, ele multiplica por 3,21, seria 33,8. Mais 20 anos, ele multiplica por 3,1, seria 108,6. Eu não estou falando de uma empresa que é um risco grande de não acontecer isso. Estou falando de um ETF que seleciona ações que estão, no momento que está dentro do ETF, nesse perfil. Então, é bem provável que é super provável que vai continuar aumentando. A gente não sabe se vai aumentar 3,21, né? Mas que a gente sabe que vai aumentar, vai. Então, esse é o case de crescimento de dividendos, é muito bom. Não tem como eu saber se vai crescer 100 em 24 anos, se vai crescer 50, 30, mas que vai crescer, vai, tá? Então, isso aqui por si só, em dólar ainda, né, é um crescimento ainda maior para a gente que tem inflação menor, tá? Lembrando que a inflação nos Estados Unidos é menor. E o SCHD, o que ele faz? Ele é um ETF que tem uma taxa ridícula de 0,06 por ano, é praticamente zero, né? Ele tem, então, mais de 100 ações, um universo de 100 ações boas pagadoras de dividendos, então ele seleciona as ações que têm aí 10 anos de histórico de pagamento de bons dividendos aí, tá? Selecionou essas ações, ele vai lá e usa o fluxo de caixa positivo da empresa, o ROI, o dividend yield, o crescimento de dividendos, e aí ele seleciona as empresas e nos traz aí aquele dividendo de 3 e poucos por cento, que sempre cresce aí nos últimos vários e vários anos. Então, depois que a gente entende o que um ETF faz, quais os tipos de ações que ele seleciona, você vai lá e olha a composição dele em termos de setor, e a gente dá uma olhada aqui, ó, e não tem um setor que a gente gosta muito, que é a utilidade pública, nem energia elétrica, não tem, e nem tem rates, tá? Então, rates eu não ligo tanto, mas setor de utilidade pública eu gosto. Então eu fiz lá o meu dever de casa, estou fazendo agora, na verdade acabei de comprar uma ação de energia lá no exterior, mas eu não vou adicionar muitas. Por quê? Porque aqui no Brasil já tem muitas elétricas, então acho que dá uma composição até que interessante. Então, o ideal, quem quer ações de crescimento lá no exterior, é talvez olhar um ETF como esse, no caso aqui eu estou com SCHD, e aí pode completar com um que tenha aí, de repente se quer rates, põe rates também, ou um que tenha também energia elétrica, né, utilidade pública aí, saneamento também junto, seria um case interessante aí, né, de diversificação. Então a gente olha aqui as empresas que tem dentro, tem a Pepsi, a Coca, já são bastante conhecidas, né? E tem a setor aqui de saúde, né? Tecnologia, que tem crescimento bastante de dividendos lá no exterior, que é a Merck, a Pfizer e a Amgen. Temos a Home Depot, a Cisco, a Texas Instruments, a Broadcom. Temos ações aí bastante famosas, né, nesse ETF. E aí, isso aqui representa 41,23%, aí tem mais um monte aí, né? Dividido em outras, né? Esses aqui são os pesos principais. E aí nós temos o ETF de Smalls, o XSVM, né? E aí o que ele faz? Ele escolhe empresas Smalls do SP600 que estão a bom valor, né? Ele é focado no valor e também ele não ignora o momento. Ele olha o momento da empresa, né? Se está aí em crescimento, né? E tudo mais. E ele vai selecionar, então, do universo aqui 240 nomes, vai ordenar aqui pelo que está mais barato em PVP, aí tem a receita por ação, vai fazer um monte de ajustes aqui para selecionar as melhores aí, tá? Então, ele tem um rate aqui, então, ele tem aqui uma taxa de 0,39, né? É um pouquinho maior do que o SCHD, mas ainda é uma taxa decente, né? O dividendo não é lá dessas coisas, 1,84, mas olha só o PVP, 1,16, está de graça, né? Então essas ações tendem a crescer bastante quando a crise sair, e um PL aqui de 6,60. Cara, isso aqui é preço aqui de ação do Brasil, né? Então tá muito baratinha esse ETF, a gente vê as ações que tem dentro, e aí tem vários setores também bastante diversificados, né? Financeira que está dominando, mas tem bastante aqui ações dentro, tá? E o último que eu comprei foi o SOXQ, mas eu estou mostrando aqui o SOXX para mostrar um range maior de dados, tá? Porque aquele ETF é novo, só com uma taxa menor que essa. Basicamente é isso, pouquíssimas mudanças. Então, eles são ETF de semicondutores, tá? Então, é um case um pouquinho mais apimentadinho, com um ótimo crescimento, quem confia nos carros elétricos e tudo mais, tá? Então, a gente vê aqui no último ano ele apoiando bastante, caiu 20%, nos últimos 3 anos já dá uma bela de uma upada aqui, né? Quase aí 75%, quanto olha só o verdinho aqui, ações do Brasil, né?
tá negativo aqui em dólar, tô falando, né? Nos últimos 5 anos aumenta mais ainda a distância do SOX aqui com o SP, com o Brasil aqui negativo, né? O SOX 150, que eu tô falando em dólar, né? Então, muito crescimento aqui recente. E no máximo aqui a gente vê também um crescimento aí de 500 e poucos por cento, né? Outra 250 do Brasil, sendo que ele ficou um bom tempo aqui para trás, mas ele começou a acelerar demais. Por quê? Porque mudou a tendência, né? Chips agora estão sendo muito demandados. Eu costumo equilibrar a demanda com a compra com esses SOCs que junto com o TSM, né? Que é a maior empresa de semicondutores. Então eu divido os dois, porque aqui eu aposto nos concorrentes também, né? Então eu tenho a TSM, que é a que eu mais gosto, e tenho aqui as concorrentes dela, que é a Broadcom, a Nvidia, a Texas Instruments Corporation, a Intel, a AMD, né? A Analog Devices, a Microchip, a Qualcomm, a ON Semiconductors, a KLA. Então tem aqui várias empresas, né, do setor aqui de semicondutores. Deixa o like nesse vídeo, considere se tornar membro do canal e vamos ver o milagre do longo prazo no SP500. O Warren Buffett vai mostrar um exemplo com apenas $114. Vamos ao vídeo. Let me give you a figure that'll blow your mind, I think. I bought my first stock when I was 11 years old. It was the first quarter of 1942, shortly after Pearl Harbor. I spent $114.75. Three shares, $114.75. If I put that 114 into the S&P 500 at that time and reinvested the dividends, think of a figure as to what it would be worth today. Oh man! Well, it's okay, but I just want your audience to think for a second. Okay. The answer is about $400,000. Oh. So if I, as a little kid, had taken that $114 I'd saved on shoveling snow or whatever I'd done, $400,000 today, one person's lifetime. That's America. I mean, that isn't me. It is the huge tailwind the American economy gives to any equity investor. Now, the market's gone down many times during that time. People have panicked during that time. Headlines have been terrible. It looked like we were losing the war when we first bought it. But America is a powerful economic machine that since 1776 has worked, and it's going to keep working. Now, you don't want to buy to hold for a year. You don't want to buy with the idea that you could sell it in 2 years or 3 years, necessarily make money. You could lose money that way. But if you buy it for 10, 20, just keep buying the S&P 500 index and forget about all the other nonsense that's being sold to you.